Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Nota teórica. Critério de divisibilidade por 9. Qual é o critério de divisibilidade por 9? Isto é, quando é que um número é divisível por 9? Um número é divisível por 9, quando e apenas quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Ou seja, a soma dos seus algarismos precisa de ser múltiplo de 9. Temos aqui a simbologia de como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 9. Esta simbologia começa por saber qual é a soma dos algarismos do número em causa. Se a soma dos algarismos do número for divisível por 9, então o número também é divisível por 9. Se por acaso a soma dos algarismos do número não for divisível por 9, então o número também não é divisível por 9. Observemos este quadro para podermos tirar conclusões. Na linha 1, consideremos os números naturais entre 54 e 65. Na linha 2, efetuemos a divisão de cada um deles por 9, e anotemos o valor do resto de cada uma das divisões. Na linha 3, anotemos as respectivas somas dos algarismos de cada um dos números naturais entre 54 e 65. Na linha 4, efetuemos a divisão de cada um deles por 9, e anotemos o valor do resto de cada uma das divisões. O que podemos observar? Podemos observar que as segunda e quarta linhas são iguais. Analisando o nosso quadro, podemos tirar 3 conclusões. Primeira, o resto da divisão de um qualquer número por 9 é aquele que se obtém quando se divide por 9 a soma dos seus algarismos. Segunda, o resto da divisão é 0, ou seja, é exata, quando a soma dos seus algarismos é múltiplo de 9. Terceira, os restos das divisões de um qualquer número por 9 pode ser 0, divisão exata, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, divisões não exatas. Repara que o maior dos restos da divisão de um qualquer número por 9 é o número natural imediatamente inferior ao divisor 9, neste caso 9 menos 1 é igual a 8. Vamos agora resolver 3 exercícios. Exercício 1. 45 é divisível por 9? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 9. Qual é a soma dos algarismos do número 45? A soma dos algarismos é igual a 9. Como 9 é divisível por 9, ou seja, é múltiplo de 9, então o número 45 é divisível por 9. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão é um número inteiro, é o 5. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 45 é divisível por 9, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 9 é aquele que se obtém quando se divide por 9 a soma dos seus algarismos, neste caso é 4 mais 5, é igual a 9. Divisor 9. Qual é o número que multiplicado por 9 é igual a 9? É um número inteiro, é o inteiro 1. A divisão de 9 por 9 é uma divisão exata. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 45 por 9, podemos confirmar que 45 é divisível por 9, porque o resto da divisão de 45 por 9 é 0. Concluímos que a divisão é uma parte inteira e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é 0. Exercício 2. 636 é divisível por 9? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 9.
Qual é a soma dos algarismos do número 636? A soma dos algarismos é igual a 15. Como o 15 não é divisível por 9, ou seja, não é múltiplo de 9, então o número 636 não é divisível por 9. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, são 70 partes inteiras e sobram 6 partes, porque o resto da divisão é 6. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, por podermos comprovar que 636 é divisível por 9, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 9 é aquele que se obtém quando se divide por 9, a soma dos seus algarismos, neste caso é 6, mais 3. Mais 6, é igual a 15. Divisor 9. Qual é o número, que multiplicado por 9 é igual a 15? Não é o número inteiro, mas um número compreendido entre os inteiros 1 e 2. A divisão de 15 por 9 não é uma divisão exata. O número 9 não é um divisor de 15. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 636 por 9, podemos confirmar que 636 não é divisível por 9. Concluímos que a divisão são 70 partes inteiras e sobram 6 partes, porque o resto da divisão é 6. Exercício 3. 127 é divisível por 9? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar, quando queremos saber se um número é divisível por 9. Qual é a soma dos algarismos do número 127? A soma dos algarismos é igual a 10. Como o 10 não é divisível por 9, ou seja, não é múltiplo de 9, então o número 127 não é divisível por 9. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, são 14 partes inteiras e sobra uma parte, porque o resto da divisão é 1. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 127 é divisível por 9, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 9 é aquele que se obtém quando se divide por 9, a soma dos seus algarismos, neste caso é 1, mais 2, mais 7, é igual a 10. Divisor 9. Qual é o número, que multiplicado por 9 é igual a 10? É um número decimal, compreendido entre os inteiros 1 e 2. A divisão de 10 por 9 não é uma divisão exata. O número 9 não é um divisor de 10. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 127 por 9, podemos confirmar que 127 não é divisível por 9. Concluímos que a divisão são 14 partes inteiras e sobra uma parte, porque o resto da divisão é 1. Concluindo, podemos dizer que, para sabermos se um número é divisível por 9, ou de outro modo, se 9 é divisor de um número, temos 3 métodos. Efetuar o algoritmo da divisão desse número por 9, ou efetuar o algoritmo da divisão da soma dos algarismos desse número por 9, ou ainda recorrermos à nossa simbologia de como devemos pensar, quando queremos saber se um número é divisível por 9. A metodologia mais simples e rápida é esta última, que é como quem diz, é aquela que define o critério de divisibilidade por 9.